Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 26. Bons estudos! Hoje você vai conhecer um pouco mais de perto o cinturão urbano-industrial do Brasil. Na teleaula de hoje, você vai ver como a dinâmica do desenvolvimento desigual impõe ritmos diferentes às regiões brasileiras. Vai constatar que esse modelo de desenvolvimento resulta numa grande concentração de pessoas, investimentos e informações na área industrial comandada por São Paulo. Vai aprender que esta área forma um cinturão urbano-industrial a partir do Sudeste, que incorpora a região Sul e se estende pelo Centro-Oeste, acelerando o avanço da ocupação agrícola e a diversificação do papel das cidades da região. Qual o papel da industrialização na concentração econômica e demográfica no Centro-Sul? Como as demais regiões do país se integram a esse centro industrial? A sua teleaula de hoje vai responder a essas perguntas. Muita atenção, porque ela está apenas começando. Ufa, mas como eu andei hoje, viu, Antônio? E eu então, Pedrão? O meu itinerário mudou pra Zona Leste. Que cidade grande é São Paulo, né? Quanta gente, rapaz! É, mas também, você queria o quê? Uma metrópole como essa? É, mas eu não canso de me assustar, viu? Eu fui criado na região central do Brasil, ali no Cerrado, sempre tive muito espaço, Pedrão. Eu não consigo me acostumar com esse mundaréu. Eu fico pensando que parece que o Brasil inteiro resolveu se acotovelar nessa região do país. Mas por que será, hein? Ah, essa resposta não é difícil. Vocês sabem por quê, não é? Por causa da industrialização. Mas nunca é demais saber sobre esse assunto. É isso aí. A industrialização foi responsável pela maior concentração de população e de renda no Sudeste, cuja integração com o Sul já era relevante desde os primórdios da implantação industrial, graças ao fornecimento de alimentos e matérias-primas agrícolas. O Centro-Oeste iniciou efetivamente seu processo de integração com a fundação de Brasília em 1960, cuja rede de infraestrutura viária facilitaria a expansão da soja, enquanto cultura agrícola que abriu os cerrados e integrou definitivamente essa região ao mercado doméstico na década de 80. O senhor nasceu aonde? Nasci em Caruaru. Caruaru, que estado? Pernambuco. Nasci em Cafelândia. Cafelândia fica onde? Interior de São Paulo. Caculé. Caculé, onde é que fica? Bahia. Olha, eu tenho 14 anos aqui em São Paulo. Ora, por que a senhora saiu lá de Garanhuns e veio para São Paulo? Porque aqui é melhor de viver. Para trabalhar, é. Eu acho que a resposta é sempre a mesma, mercado de trabalho, não é? Transferência do meu pai para São Paulo e acaba firmando raízes. Aqui oferece mais oportunidades. A industrialização foi o que fez de São Paulo essa região aglutinante, com grande capacidade de concentrar população e renda. De todas as regiões do Brasil, vieram grandes contingentes de pessoas à procura de um mercado de trabalho mais abrangente. Mas esse processo de urbanização não visava apenas o nosso mercado interno. Toda essa estrutura urbano-industrial articulada, que emergiu da concentração e ampliação do núcleo econômico durante os anos 60 e 70, fizeram de São Paulo uma cidade mundial. E essa foi a nova forma de inserção do Brasil na economia mundial. Você já sabe que uma cidade mundial, em países de industrialização recente como o nosso, é o centro de gestão e acumulação de capital em escala planetária. Ao mesmo tempo, uma cidade mundial é um núcleo de comando de uma vasta rede urbana que conecta a multiplicidade de espaços e tempos que compõem o território nacional. São Paulo é, portanto, a área do país mais integrada à economia mundial e também a mais dinâmica, tanto em termos de relações internas quanto externas. A partir dela, se inicia a urbanização acelerada do território e começam a surgir focos de modernidade. As mudanças na distribuição territorial da população expressam esse processo em que há um descompasso entre o intenso crescimento urbano, mesmo em áreas de atividade agrícola, e a fraca mudança no adensamento da população,
só significativas em torno de São Paulo e na borda da grande fronteira. São Paulo também é a sede da maioria dos bancos privados, correspondendo a 70% do sistema bancário nacional, incluindo a maioria dos bancos estrangeiros que operam no Brasil. Isso faz com que os fluxos de informação se concentrem em São Paulo. Gil, mas a Avenida Paulista é o centro nevrálgico da cidade mesmo, né? Pelo menos é aí que circula o dinheiro, né? Pois é, olha, em menor ou maior grau, todos os grandes centros urbanos do Brasil estão num ritmo veloz de desenvolvimento. Veja só, olha, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre... É mesmo, né? Parece que existe um grande eixo metropolitano que se conecta à cidade mundial, né? Agora, seria interessante ficar um pouco mais por dentro desse assunto, né? O que você acha? A partir da cidade mundial, São Paulo, inicia-se uma estrutura urbano-industrial que ultrapassa os limites do estado. Este eixo de expansão metropolitano conecta São Paulo ao Rio de Janeiro, demarcando uma megalópole que vai incorporando porções nos estados vizinhos. É um domínio dinâmico que abrange os estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, projetando um eixo em direção a Brasília. A partir daí, surge uma constelação de metrópoles. Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Todas essas capitais se destacam pelo dinamismo do crescimento da indústria, configurando uma hierarquia de funções e de poder vinculada às atividades produtivas, de distribuição e de gestão. Um vasto cinturão agroindustrial se espraia em todas as direções, desde os campos meridionais até os cerrados centrais, avançando em fronteiras ao longo dos principais eixos rodoviários, dinamizando os centros regionais, capitais estaduais e a própria capital federal. A partir daí, a modernidade se instala em focos isolados, em sua maioria resultantes da expansão das grandes redes nacionais. Pois é, agora deu para entender por que essa região centro-sul aqui é chamada de cinturão urbano industrial, né, Vicente? Essa região aqui absorve uma grande parcela do investimento estatal. Ah, mas não é só do investimento estatal, não. É também do investimento multinacional, do capital nacional. Quer dizer, é uma região privilegiada por essas três fontes de rendas. Agora tem o seguinte, viu? É como você mesmo fala, é aqui que circula o dinheiro, meu amigo. O que eu não consigo entender, Gil, é como essas indústrias, esse dinheiro, enfim, toda essa modernidade consegue conviver com tanta pobreza. Pois é como já foi dito, Vicente. O lugar da riqueza é também essencialmente o lugar da pobreza, Ana. É verdade, rapaz. Andando por aí a gente vê muita pobreza, cada buraco. Nesse nosso trabalho a gente vê de tudo. Uma hora você está num bairro super arborizado, silencioso, tudo calmo. E às vezes, na mesma região, já encontra uma favela com as piores condições de vida. Esgoto a céu aberto. Bom, parece incrível isso, numa cidade tão rica. E as pessoas morando embaixo da ponte, então, pô? São pessoas vivendo quase que nem bicho. É difícil de entender. Bota difícil nisso, Pedrão. A verdade é que todas essas transformações que você viu, esse processo acelerado de urbanização, de industrialização, gerou muita riqueza, mas também excluiu e expropriou grandes contingentes sociais. Bolsões de pobreza permanecem nas vizinhanças e mesmo dentro da própria cidade mundial e nas demais metrópoles. Dessa contradição é que nascem os movimentos de oposição que dão origem a novas territorialidades e que não podem ser desligadas da nova forma de inserção mundial. Na borda ocidental da cidade mundial, no território da indústria automobilística, emergiu, por exemplo, o novo sindicalismo, autônomo em relação ao Estado. Formas de resistência à modernização conservadora foram geradas e difundidas a partir da cidade mundial e seu entorno imediato. Movimentos sociais de base localizada representam projetos alternativos da sociedade em busca de justiça social. Sem dúvida, a concentração de pessoas, investimentos e informações na área industrial comandada por São Paulo faz parte de uma dinâmica de crescimento onde há um desenvolvimento desigual das várias regiões. O Sul
foi a região brasileira que apresentou indicadores de renda mais próximos à média nacional durante todo este período. Na verdade, ele já estava próximo a esses valores desde a década de 40. Nas primeiras fases de industrialização, houve uma queda de rendimentos, mas a partir da década de 70, houve um desempenho francamente favorável. A partir desta época, acentua-se a modernização agrícola e a integração territorial do mercado doméstico. Desde então, o Sul tem se transformado em uma área de forte emigração. Mas em relação à renda per capita, a região brasileira de maior dinamismo nas últimas décadas é a Centro-Oeste. Esse dinamismo teve início com a mudança da capital federal para Brasília. Mas o ritmo de crescimento se intensifica a partir de 1975, quando se inicia o avanço da agricultura tecnificada sobre os cerrados. O padrão de expansão agrícola no Centro-Oeste é completamente diferente do que prevaleceu no Nordeste ou no Sul. A pequena propriedade praticamente não existe. E os custos dos insumos, dos equipamentos para vencer a barreira ecológica dos solos de cerrado, transformaram esta área no território econômico da agroindústria. Gil, o Brasil é grande mesmo, né? Tem tantas possibilidades. Eu acho que o importante é a gente conhecer muito bem tudo que nós temos. Até aí eu concordo, Vicente, mas vamos um pouquinho de cada vez, porque o Brasil é muito grande mesmo. Não está na hora da revisão? Isso. Vamos lá para a revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a dinâmica do desenvolvimento desigual impõe ritmos diferentes às regiões brasileiras. Constatou que o resultado dessa dinâmica é uma grande concentração de pessoas, investimentos e informações na área industrial de São Paulo. Aprendeu que esta região forma um cinturão urbano industrial a partir do Sudeste. Viu que este centro, apesar da sua capacidade de gerar riqueza, convive diariamente com bolsões de pobreza. E conheceu um pouco mais das características das regiões Sul e Centro-Oeste. Agora é a sua vez de estudar para valer. Aprofunde todos esses conceitos que você viu na teleaula de hoje com o auxílio do seu livro de estudos. Até a próxima!